Está no ar o Direito na Prática, o seu programa de informações jurídicas de qualidade. E no encontro de hoje vamos falar sobre a Lei 13.709 de agosto de 2018, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos saber como um controlador deve proteger os dados dos seus clientes. Será que eles estão preparados para isso? Acompanhe agora no Direito na Prática. Eu converso com Marcelo Alves, especialista em Direito Digital. Marcelo, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. É um prazer e eu que agradeço pelo convite. Marcelo, nós vamos falar agora de uma lei que protege dados. E eu gosto sempre de situar o telespectador da maneira mais simples possível. O que são dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um conceito de dados pessoais, que é toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Então, dados pessoais, na forma da lei, são informações que vão desde o nome, endereço, um número de endereço IP, que é Internet Protocol, placa de um veículo, informações de saúde, etc. Tudo que se refere às questões particulares do indivíduo, não é isso? A lei também ela trabalha com um outro conceito, separadamente, que é o conceito de dados pessoais sensíveis, que são dados que têm relação com as escolhas de um indivíduo, com a personalidade do indivíduo, como convicção política, convicção religiosa, dados de saúde, dados sobre a vida sexual do indivíduo. Então, existem os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. E como é feita a coleta desses dados? O que a lei determina é que qualquer informação ela seja tratada. Então, a coleta pode ser desde uma coleta feita por um aplicativo de pessoa física, ela pode ser feita via formulários, pode ser feita via cadastros. Então, a lei se aplica a qualquer organização, pública ou privada, sendo pessoa física ou jurídica, que faça qualquer operação de tratamento de dados. Então, na forma da lei, apenas um cadastro já é considerado tratamento de dados. A lei também ela traz um novo vocabulário, Algumas palavras que fazem parte do dia a dia de algumas pessoas, porém de outras não. Por isso que eu gostaria de esclarecer o que é sociedade digital. A necessidade da lei, eu entendo que surge com a sociedade que nós vivemos, que é a sociedade digital. E a sociedade digital, se a gente olhar para a história, nós tivemos a primeira onda, que foi a Revolução Agrícola, onde o modelo de riqueza era baseado no cultivo da terra. Já na segunda revolução, que é a Revolução Industrial, o modelo de riqueza tinha como base a propriedade, que não mais era só terra, mas também bens de produção, o capital e o trabalho. A terceira onda é a onda da sociedade da informação, onde foi eleito como modelo de riqueza a informação, o conteúdo. Com os avanços tecnológicos dessa sociedade da informação, dessa terceira onda, surge então a sociedade digital, em que os insumos fundamentais são a energia, as telecomunicações e a tecnologia. Sem esses insumos é impossível praticamente a realização de qualquer atividade na sociedade digital. Então, a sociedade digital é a sociedade que nós estamos inseridos. E para que essa sociedade tenha determinados limites, o direito deve se adequar à vida social, como sempre foi. Nós temos mais algumas perguntas, porém nós vamos dar uma paradinha para os comerciais e voltamos já já. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental.
prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. Estamos de volta conversando sobre direito digital, especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados, com o especialista Marcelo Alves. Especificamente, a lei brasileira, ela trata de quê? Como ela trata da proteção desses dados? A lei brasileira, ela trata especificamente da proteção de dados e do tratamento, de como será feito esse tratamento de dados. Ela se aplica a qualquer organização, seja pública ou privada, pessoa física ou jurídica, que realize qualquer operação de tratamento de dados. Então, desde um cadastro, qualquer tipo de coleta de dados via aplicativo, via site, via e-commerce, é considerado tratamento de dados. Você está querendo dizer que essa empresa ou essa pessoa física que nós, cidadãos, passamos nossas informações, elas não podem passar adiante, passar para outras empresas, dando ou vendendo, é isso? Vai muito além. O tratamento de dados vai muito além. Ela tem que, além de manter seguras essas informações, ela precisa, em alguns casos, até para coletar as informações, ela precisa de consentimento do titular de dados pessoais, ou cair em alguma hipótese de exceção de consentimento, como, por exemplo, coleta de dados para exercício de direito em um processo judicial, ou coleta de dados para salvar a vida do titular, né? Então a lei elenca algumas exceções, algumas hipóteses de exceção de consentimento do titular. A lei ela trouxe alguns conceitos que é interessante que o nosso telespectador tenha acesso a esses conceitos. Por exemplo, titular. O que é o titular da informação? O titular de dados pessoais é a pessoa a quem se refere o tratamento de dados, né? As informações, objeto do tratamento de dados. A lei também traz outros conceitos, como de controlador, que é quem coleta esses dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão da administração pública que vai fiscalizar, editar normas, que vai aplicar penalidades e fazer com que ocorra o cumprimento da lei. E também traz outros conceitos, como os dados pessoais, dados sensíveis, etc. E existe alguma penalidade para a empresa que não protege os dados do seu cliente? Sim, a lei elenca um rol de penalidades que vão desde de uma advertência com indicação de medida corretiva em caso de algum incidente, né, infração legal. A mais perigosa de todas, que eu considero, que é a multa, né? Então a multa ela pode ser pode ocorrer desde equivalente a 2% do faturamento da organização até 50 milhões de reais, com teto de 50 milhões de reais, multa diária, né? E temos também a publicização da infração. Então, além do controlador que cometeu uma infração poder receber uma multa, né? Ser sancionado com uma multa, ele pode ser sancionado também com a publicização da infração, o que pode ferir a sua imagem, né? Manchar a sua imagem organizacional, por exemplo. Marcelo, quais são os desafios para ficar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Basta o investimento em tecnologia? Não. Um projeto de conformidade é um projeto de compliance digital que também envolve governança de proteção de dados, né? Governança, boas práticas. Então, o primeiro passo é fazer uma análise, fazer uma espécie de levantamento para verificar qual a maturidade, em que grau de maturidade a organização se encontra frente às imposições da lei, ou seja, frente às exigências legais.
E qual é o profissional que orienta, que ajuda este controlador? Geralmente o controlador ele trabalha com um projeto de compliance que é multidisciplinar, então envolve vários departamentos da empresa. Muitas vezes as empresas, as organizações iniciam um projeto com o departamento de tecnologia, que é o custodiante, né, dos dados pessoais, é lá que ficam os dados pessoais, mas em alguns casos também começa com o jurídico. E o profissional geralmente é um escritório especialista em direito digital, juntamente com uma empresa de tecnologia, né? Mas o primeiro passo é um escritório especialista em direito digital que vai fazer esse programa de compliance em LGPD. Tá. Aí você falou de empresa. E o controlador, que é pessoa física, isso não sai muito custoso para ele, não? Isso vai depender do objetivo pelo qual ele coleta dados. Se for um objetivo de ofertar algum serviço ou produto, né, a lei se aplica. Então ele precisa se adequar, independente do custo que ele tiver. Então, se tiver um aplicativo, se ele detém lucro, ele vai ter que fazer um investimento. Agora, a lei não se aplica a pessoas físicas que não têm, que faça coleta de dados apenas com fins não comerciais, por exemplo, ou com fins jornalísticos, por exemplo, ou organizações que façam coleta de dados para fins de segurança pública ou defesa nacional. Então, a lei não vai se aplicar a esse tipo de controlador. E qual é o prazo para as organizações públicas, privadas, pessoas físicas e jurídicas se adequarem às normas da LGPD? A vacatio legis inicial, ela trabalhou com prazo de 18 meses. Porém, em dezembro de 2018, final do ano passado, foi editada uma medida provisória 869, que, dentre outras determinações, né, ela editou, na verdade, ela modificou, estendeu o prazo para agosto de 2020. Só que é um prazo pequeno, porque é considerado um prazo pequeno, porque um projeto de compliance ele requer uma série de atividades internas, multidepartamentais, que as empresas precisam fazer. Então, agosto de 2020 já é considerado pelos profissionais especialistas na área um prazo curto. Já é agora, né? É muito curto prazo, porque as empresas já estão buscando, as organizações já estão buscando, públicas e privadas, já estão começando a se inteirar do assunto e buscar planejamento para começar a fazer o programa de compliance. Marcelo, só mais uma pergunta para a gente encerrar o programa. Qual a sua recomendação para as organizações iniciarem um programa de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Patrícia, é importante que a organização busque uma consultoria técnico-jurídica para a adequação de processos de governança corporativa e para a implementação, né, de um programa de compliance digital. E nesse programa de compliance digital vai ser feito, né, serão feitas algumas atividades de levantamento de dados, verificação de quais são os dados pessoais que a empresa possui, onde estão esses dados, e também gestão de consentimentos. Além disso, o produto final, ideal que seja um plano de ação, que será o guia dos investimentos para a proteção de dados, a implementação da proteção de dados na organização. Ou seja, controlador, fique atento à Lei Geral de Proteção de Dados. Marcelo, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Eu tenho certeza que essas informações foram muito úteis ao nosso telespectador. É um prazer estar aqui com você, eu agradeço e estarei sempre à disposição para contribuir com o programa Direito na Prática. Foi um prazer. Muito obrigado. Agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai saber de tudo sobre a emissão de passaporte brasileiro. Voltamos já. Taliev Gastronomia
nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Talhev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Talhev Enseada. Venha conferir! Estamos de volta. E você sabe que o passaporte é o principal documento para quem deseja viajar ao exterior. A respeito da emissão do passaporte, nós conversamos com a delegada Anne Vidal, na Delegacia de Imigração. Acompanhe agora no Direito na Prática. Doutora, o que é um passaporte e para que serve o passaporte? O passaporte é um documento de viagem indispensável para a saída de qualquer brasileiro do país. Ele traz elementos de segurança do padrão internacional, é indispensável para a migração. O interessado ele deve entrar no site, esclarecer as dúvidas, verificar toda a documentação que é indispensável para a obtenção do documento de viagem. A partir daí, preencher um formulário. Nesse formulário, ele vai lançar os documentos, os dados dos documentos, esclarecer todas as dúvidas, inclusive ficando ciente que ele precisa trazer documentos originais quanto à alteração de nome, certidão de nascimento e etc. A partir desse requerimento encaminhado, vai ser gerada uma GRU, Guia de Recolhimento da União. Essa GRU ela custa R$ 257,25 e ela, a partir da compensação, que dura em média 24 a 72 horas, ela permite o agendamento. E o adulto analfabeto, ele pode tirar o passaporte? Sim, o exercício do voto para o analfabeto não é obrigatório, de modo que ele pode obter o passaporte sem preencher esse requisito. E para o menor, há alguma diferenciação no requerimento do passaporte para o menor? A expedição de passaporte requer a autorização de ambos os genitores. Então, eles precisam estar presentes junto à criança para o atendimento presencial e a colheita de dados biométricos e verificação documental. É importante deixar claro que o passaporte do menor, ele pode conter nenhuma autorização de viagem, ele pode conter autorização para que o menor viaje acompanhado de apenas um dos genitores, indistintamente, ou ele pode conter também a autorização para que o menor viaje desacompanhado. Essa é uma decisão dos pais e que é formalizada aqui na unidade. O que é um passaporte de emergência? O passaporte de emergência é um documento excepcional, encaminhado e confeccionado aqui na nossa unidade para casos de efetiva emergência. São casos que envolvem doença, falecimento, situações em que são de fato inesperadas e demandam uma ação emergente do requerente. E também para casos que envolvem trabalho, mas devidamente comprovados. É importante salientar que esse requerimento ele vai sendo incluído em um procedimento aqui. Então, nós vamos juntar documentos que comprovam e o fundamentam. Por exemplo, a internação, algum documento que conste a internação de um familiar no exterior, alguma questão relacionada ao trabalho e que, claro, todas as circunstâncias comprovem que existe essa situação emergencial. Não pode alguém chegar aqui solicitando passaporte de emergência quando a gente sabe que a passagem foi comprada há 3, 4 meses. De fato, não existe uma emergência, existe sim uma negligência que não é englobada nas hipóteses de emissão de passaporte de emergência. E a diferença dessa emergência para a urgência? A urgência ela é um procedimento de entrega diferenciado. O requerente vem à unidade, faz todo o procedimento no site e depois comparece à unidade, mas ele demanda uma urgência, então é feita uma entrega diferenciada. O passaporte ele vai ser acrescido de uma taxa de entrega diferenciada, que é direcionada à transportadora, que consegue trazer o passaporte até a unidade de emissão no prazo de até 3 dias úteis. Então assim nós conseguimos atender outras situações que são também urgentes, mas com a classificação de passaporte de urgência. É importante salientar que o passaporte de urgência ele é o passaporte comum no padrão ICAO, tem prazo de validade de 10 anos e ele é aceito conforme os padrões internacionais. Entretanto, o de emergência não. É uma caderneta diferenciada com a validade de 1 ano apenas e há países que não aceitam. Uma novidade que está acontecendo nos aeroportos internacionais, que por enquanto ainda não é o caso do nosso, mas acredito que em breve pode ser, é o e-gate.
O que é e como é que funciona o e-gate? O e-gate é um totem, não é um equipamento que ele consegue visualizar os elementos de segurança dos passaportes no padrão ICAO. O padrão ICAO é o padrão internacional, formulado por cada país, né, de modo que cada país ele tem os elementos de segurança no seu documento de viagem, no passaporte, e encaminha para um banco de dados os elementos de segurança. O e-gate ele vai conseguir ler esses elementos de segurança e ele é instalado em alguns aeroportos internacionais para facilitar o processo migratório. Para a gente finalizar na nossa conversa, a pessoa que está viajando, a pessoa que está no exterior e perde o passaporte, a quem ela deve recorrer? Aquele que está fora do país e fica sem o documento de viagem deve procurar os consulados e embaixadas do Brasil no país no qual se localiza para conseguir a emissão de um passaporte para retorno ao país. E aqui, quando a pessoa está no Brasil, normalmente, e perde o passaporte? Existe também um formulário de notícia de furto e extravio que deve ser preenchido e encaminhado à unidade de emissão de passaporte mais próxima. Assim nós conseguimos cancelar o passaporte válido, né, e exemplificar e detalhar os acontecimentos. Doutora, muito obrigada por ter recebido o programa aqui em seu gabinete. Eu que agradeço a presença de vocês, né, essa oportunidade de esclarecer a população e dizer que estamos sempre à disposição para esclarecer outras dúvidas ou atender os requerentes do melhor modo possível. A Delegacia de Imigração fica no Shopping Praia da Costa. E para você que deseja saber mais informações, acesse o site www.pf.gov.br. Encerramos mais um Direito na Prática. Acompanhe as nossas redes sociais, Facebook Direito na Prática, Instagram TV Direito na Prática e no YouTube Direito na Prática com Patrícia Botti. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável.